E aí, velho, será que a prova do Enem é uma prova feita pra gente burra? Ontem eu tava no YouTube vendo uns canais que eu acho maneiro, que eu me amarro, e eu caí nesse vídeo aqui do canal Matemática com Edson. Se você não conhece o Matemática com Edson, ele é um maluco que passou no ITA, acertando mais de 90% da prova, o cara é muito monstro. E ele tem um canal que ele faz conteúdos mais voltados para a parte de exatas, para concursos militares, IME, ITA, AFA, SpaceX. O canal dele é muito maneiro, depois vocês deem uma olhada lá. E o Matemática com Edson, nesse vídeo aqui, trouxe uma opinião dele sobre a prova do Enem. E ele trouxe alguns pontos específicos, desenvolvendo essa ideia, dos quais eu discordo bastante. Então nesse vídeo a gente vai reagir aqui ao vídeo do Matemática com Edson, que na verdade não se chama Edson, pô, o nome real dele é Nicolas, é Matemática com Edson, só que o nome real dele é Nicolas, só que eu vou continuar chamando ele de Edson aqui porque eu já tenho o costume. Vamos reagir ao vídeo dele aqui e ver o que ele falou. Então eu vou colocar aqui na velocidade 2x para que a gente possa percorrer o vídeo mais rápido. Bora lá. Nesse vídeo aqui, eu vou dar uma opinião bem polêmica sobre o Enem. E esse vídeo provavelmente vai ter muito dislike, mas eu te garanto que essa é uma opinião bem sincera e bem verdadeira sobre o Enem, que eu te garanto que você nunca ouviu nada assim no YouTube. E antes de você começar falando assim, ah, não, você tá falando mal do Enem porque você nunca passou em nada, né? Porque vocês do ITA só estudam exatas, então reprovam no Enem. Então, não é pra dar carteirada, mas já dando a carteirada. Então, se é assim, eu só queria deixar claro que eu passei em medicina quando fiz o Enem, que foi só uma vez, e todo mundo que tá aqui no ITA da minha turma que prestou o Enem também passou em medicina. Então, já cortando esse argumento por terra. Caraca, já chegou com a carteirada máxima, pô. Passou no ITA e medicina. Pô, será que esse maluco aí é o Thomas Edison ou o Nikola Tesla, pô? O cara passou em tudo. Não tem por que você argumentar isso, beleza? Então agora eu vou pro vídeo. Cara, a minha principal crítica ao Enem, na verdade, é um ponto que todo mundo bate e nesse vídeo eu vou continuar batendo nele, que é o nível que é muito baixo em matemática, e não só em matemática, eu já vou comentar sobre isso. Mas o que me motivou a fazer esse vídeo foram os meus dois outros vídeos, porque ultimamente eu tava fazendo mais um vídeo de como fazer isso, como fazer aquilo, como estudar isso, como estudar aquilo. Eu não tava focando muito bem na matemática do canal, que essencialmente é o foco do meu canal, né? Matemática com Edson. E aí eu fiz dois vídeos que eu tava querendo fazer um tempo, que era mesmo sobre matemática, né? Então eu fiz um vídeo sobre a origem dos números complexos, provando matematicamente tudo. E o outro vídeo que eu fiz, que foi o último, foi o vídeo sobre o teorema de D'Alembert e por que você aprendeu errado. E nesses vídeos eu tive um retrato da educação brasileira, da sociedade brasileira como um todo, que me deixou traumatizado. Embora eu já soubesse que fosse nessa linha, eu não imaginava que fosse tão gritante. Nesses vídeos eu recebi alguns comentários, muitos comentários na verdade, que é falando sobre não ter entendido o que eu falei no vídeo, e não só não ter entendido, mas também nunca ter visto isso na escola, por isso que não conseguiu entender muito bem o que foi passado ali, ou nunca ter, por exemplo, visto números complexos no colégio, ou nunca ter visto o teorema de D'Alembert no colégio, né? Porque a pegadinha do vídeo era, a escola te ensinou o teorema de D'Alembert errado. E teve gente nos comentários falando, mas eu nunca vi teorema de D'Alembert na escola. E eu fiquei meio tipo, caralho, como assim? Eu também não cheguei a ver teorema de D'Alembert na escola, não. Eu lembro que eu vi na graduação, quando eu entrei para engenharia de computação na Unicamp. E, na verdade, eu acho que muita gente vê o teorema de D'Alembert assim na escola, só que não com esse nome. Porque o teorema de D'Alembert é aquele teorema que, quando você tem um polinômio e você sabe uma raiz específica desse polinômio, vamos chamar a raiz de A, você sabe que o polinômio é divisível por x menos A, sendo A a raiz. Eu acho que muita gente vê, sim, esse teorema na escola, mas não com esse nome. Esse nome não é muito famoso, teorema de D'Alembert. Então, realmente, é um conteúdo mais específico, mais aprofundado. Algumas escolas aprofundam, mas nem todas. Você nunca viu o teorema de D'Alembert na escola? Tipo, realmente é meio inconcebível isso, sabe? Porque não é algo difícil, na verdade, é um dos teoremas mais básicos. E não me leva mal, eu não tô falando aqui que quem comentou isso é burro. Na verdade, não é isso. O meu ponto aqui que eu quero criticar não é o aluno. Eu não tô criticando a vítima da coisa. Quem eu tô criticando aqui, originalmente, é o sistema, é a origem da parada, né? O aluno não tem culpa sobre o que ele passou. Então, o que eu critico aqui, na verdade, é o sistema educacional que reforça esse ciclo. É como que alguém, sei lá, por exemplo, nesses dois vídeos, eu não realizei nenhum pensamento algébrico muito complicado. Eu fui guiando passo a passo ali o que tava fazendo. No vídeo dos números complexos, eu fui guiando passo a passo, fui realizando ali, acho que foi só básico que eu apliquei, e eu não substituí a questão algébrica, então não era nem um raciocínio muito complicado, não tinha uma parada muito difícil de enxergar. E eu fiquei meio em choque, assim, quando as pessoas não entenderam no vídeo, porque eu falei, cara, tipo, o que eu tô fazendo aqui não é difícil. Nas minhas ideias de roteiro que eu tenho, eu nunca boto algo muito difícil assim. Então, acho que você não vai ver eu falando sobre tópicos muito difíceis de matemática, até por eu pensar nisso, né? Eu não sei, por exemplo, recomendaram falar sobre séries de Fourier, mas sinceramente não tenho muito interesse em gravar esse vídeo porque eu sei que vai ser um tópico mais difícil de entender, de provar as paradas. Séries de Fourier é um conteúdo muito mais avançado. Eu vi isso já no segundo ano de graduação em exatas. Então, é um tópico muito mais específico. Não tem necessidade alguma de uma pessoa do ensino médio conhecer disso, na minha visão. Por isso eu não faço. Então eu tento fazer vídeos mais sobre a parada, uma parada mais simples. E mesmo assim eu percebi que as pessoas têm um pouco de dificuldade de acompanhar isso. Então por isso eu já vou bater aqui no Enem, até aproveitando que ontem foi a prova do Enem. Eu tomei esse choque de realidade, né? As pessoas têm um nível bem mais baixo do que eu esperava. E a escola é muito culpada nisso, cara. Eu tenho até medo do que a gente vai se tornar como sociedade levando esse nível educacional. Porque, enfim, como que, né, pô, a gente teve uma prova aí, o Enem, não sei de que ano que foi. Acho que foi no meu ano, inclusive, que eu fiz a prova. Não tô bem lembrado agora se foi um ano antes. Enfim, teve uma prova, teve uma questão que perguntou quantos zeros tinha 1 bilhão. Cara, pelo amor de Deus, isso é uma prova de matemática, de português. E se for, o nível é extremamente baixo, sabe? Chega a ser patético, assim, o nível que a população brasileira, que os alunos brasileiros, na verdade, mais ainda, o nível que a escola e o sistema educacional brasileiro se submete pra ter um nível grande de entrada nas universidades, né? Porque essa é a verdade. O Enem é muito fácil, muito, e daí entra muita pessoa na universidade só pelo fato de ter muitas pessoas. Não, calma aí, Edson. Não é exatamente isso não, cara. Você falou duas coisas que são verdades, mas uma coisa não depende da outra. De fato, a prova do Enem é mais fácil, se for comparar o nível de cobrança de exatas em concursos militares é muito maior. A prova do Enem realmente é mais fácil. E também muita gente entra na faculdade, o número de entrada na faculdade é muito grande. Só que uma coisa tem nada a ver com a outra. Não é porque a prova do Enem é mais fácil que muita gente entra na faculdade. O número de entradas na faculdade é fixo. Então se a prova do Enem fosse 2 vezes mais difícil, 3 vezes mais difícil, ia continuar entrando a mesma quantidade de gente na faculdade. Aí você pode falar assim, Vinícius, mas que ótimo, então mais gente tem acesso ao ensino superior, cara. Nem sempre isso é uma coisa tão positiva assim, porque tem um efeito colateral de desvalorização do diploma. Atualmente todo mundo tem diploma de ensino superior, virou uma commodity. Só que quando era 10, 15, 20 anos atrás, na época dos nossos pais, o diploma era muito mais valorizado, porque era escasso, pouca gente tinha.
Então a gente vê um cenário hoje em dia de muita gente estar formada no ensino superior, não encontrar oportunidade de emprego e vai cair em subemprego, vai rodar Uber. Então, de fato, o diploma hoje em dia ele está desvalorizado, muito em função desse excesso de vagas. Mas isso não resolve o problema educacional, as pessoas não sabem, né? Então, na maioria das vezes, você tem pessoas formadas que não têm um nível, não tem um nível tão alto. Elas, no máximo, sabem reproduzir ali meia dúzia de coisas da área dela, elas aprenderam, mas não tem efetivamente um raciocínio por trás. É quase que uma decoreba, tal qual ela aprendeu para passar no Enem, por exemplo. E detalhe... Não, calma aí, Nicolas. Eu também não acho que a prova do Enem é uma prova de decoreba. Se você quer passar em um curso concorrido em medicina por meio do Enem, se você só decorar coisas, não tiver um raciocínio crítico bem desenvolvido, você não tem chance alguma de passar. Tem alguns outros estilos de prova que o governo oferece, concurso público, auditor, delegado, em que o nível de cobrança é muito mais decoreba. Tem que saber ali trechos específicos da Constituição. Então, qual foi o ano em que tal lei foi promulgada? Se você não souber a informação decorada, você vai lá e toma pau. Eu acho que a prova do Enem é muito coerente nessa questão. Não tem um raciocínio tanto memorizativo para você fazer a prova, não. Se você chegar lá com meia dúzia de informação decorada, você não vai mandar bem na prova do Enem, não. Eu discordo dessa parte aqui do nosso querido Thomas Edison. Nesse vídeo eu tô falando um pouco mais sobre a área de exatas, né? Então eu volto aqui a minha análise mais ao segundo dia do Enem em si, não ao primeiro. Mas, por mais que seja a área que eu mais estudava, eu tenho certeza que esse nível baixo de questão também acontece nas outras provas, né? Claro que eu não tenho tanta base pra afirmar isso, eu não estudo muito bem as outras matérias, até por não gostar muito, né? Mas mesmo assim, não quer dizer que isso invalide minha opinião. Ora, ainda assim, é o que eu falei, pessoas daqui, todo mundo, tanto do ITA, do IME ou qualquer concurso, não sei se das outras escolas isso também acontece, mas pelo menos no ITA e no IME, cara, quase todo mundo quase fecha essas provas, quase todo mundo passa em medicina também, né? Então, mesmo que... porque hoje em dia, se você quer medicina, tá em ampla concorrência, é uma condição quase necessária você fechar a prova para passar. A concorrência é bem alta. E eu discordo do Thomas Edison, nosso querido Thomas Edison, nesse sentido, porque a prova do Enem de fato tem um nível mais baixo do que as provas de concurso militar, mas isso não importa tanto, porque a facilidade de uma prova ela não é medida por quão difícil é você fazer as questões, e sim por quão concorrido é, quanta gente tem disputando pela mesma vaga que você. Então, hoje em dia a concorrência por medicina é tão alta que você tem que basicamente fechar a prova para conseguir ter a sua vaga garantida. Então, não é uma relação, o Enem é muito fácil, é mais fácil de entrar na faculdade. Não cola pra mim pra mim não cola essa ideia, não. Beleza, eu não sei exatamente o cara mais estudioso em português e geografia, eu posso falar sobre isso, até já ter visto o nível da prova. Então, de fato, a gente tem um nível muito baixo de prova, tanto de exatas quanto de humanas, e que, na maioria das vezes, cara, português só requer um domínio básico de interpretação. História e geografia, cara, não é nada complicado, é só você saber um pouco de geopolítica atual e um pouco, se você não for um cara muito fechado numa caverna, você vai saber um pouco de história básica, assim, pra se virar na parada. Só, de modo geral, saber um pouco de história do Brasil e pronto. Então, não há uma análise muito profunda das coisas que realmente acontecem, né? Então, eu tenho certeza que toda análise aqui que eu tô fazendo também pode ser feita para as provas de humanas, né? Resumidamente falando. Agora, vamos voltar aqui a analisar a parte de exatas, que é onde eu quero bater mais uma tela aqui. E, cara, o que me deixa profundamente irritado nessas provas de exatas do Enem, química, física, matemática, é a superficialidade na execução das questões do Enem. Então, na maioria das vezes, a questão em si, a parte técnica dela, é muito mal feita, né? Ou seja, você basicamente requer um domínio muito básico da coisa pra você, de fato, executar a questão. Em contrapartida, você tem praticamente um texto por questão, concordemos que é praticamente inútil. Na maioria das vezes, você tá só tentando contextualizar uma parada que não precisava, você tá forçando uma barra que não precisa, e isso só acaba cansando mais o aluno. E quando você vai pra parte técnica mesmo, ou seja, o que você tem que fazer na questão, acaba sendo muito superficial na maioria das vezes, é um conteúdo bem raso que não requer nenhum raciocínio muito profundo. O que o Nicolas tá falando aqui, que o Enem ele não cobra tanta parte técnica, né? Às vezes tem um trabalho muito interpretativo pra você fazer antes de fato você saber a conta que você precisa fazer pra achar a resposta. Você pode estar pensando aqui, então você quer que seja uma prova do ITA, então, que você tem aquelas expressões que não dá pra desenvolver, que é muito difícil, questões de matemática mega complicadas. Cara, sim, de fato eu queria. Isso com certeza melhoraria a educação. Calma aí, Thomas Edison, isso aí já beira quase a loucura, a utopia. Não faz sentido nenhum você pegar uma prova generalista do Enem que vai incidir sobre gente que vai fazer psicologia, que vai fazer medicina, que vai fazer direito e colocar lá uma matemática mais avançada. Vamos pegar, por exemplo, os números complexos, cara. Qual que vai ser o impacto do conhecimento de números complexos para a pessoa que vai fazer medicina, que vai fazer psicologia? Vai impactar em nada, cara. Aí você vai falar, os números complexos têm aplicação X, Y, Z. Me traz um contexto, então, específico em que o psicólogo vai usufruir do conhecimento de números complexos para implementar uma melhoria profissional. Cara, não existe. Nesse sentido, eu acho que a matemática do Enem está até boa, porque ela traz conteúdos ali que, em certa medida, são aplicáveis para todo mundo. Todo mundo precisa de um conhecimento de matemática básica, de uma razão e proporção, de uma regra de 3. Todo mundo precisa de conhecimento de estatística. Você consegue perceber na prática, na sua mão aqui, como que um profissional consegue se aproveitar do conhecimento de estatística para ter melhorias significativas. Ele consegue aproveitar esse conhecimento. Então, eu acho que a prova do Enem não está tão ruim nesse quesito, não. Conta aí embaixo a sua opinião, cara. Eu acho que a cobrança do Enem não devia ser tão mais aprofundada assim como diz o nosso querido Thomas Edison, não. Nesse Brasil de hoje, que a galera senta a grana em bet achando que vai ficar rico fácil, que a galera sai da escola sem saber qual é a função do senador, eu acho que tem pontos específicos da nossa educação que merecem mais atenção do que aprofundar em matemática e números complexos para quem não vai necessariamente seguir na área das exatas. Cara, e aproveitando a oportunidade, eu vou falar de um negócio que eu nunca entendi em relação ao nicho Enem aqui da produção de conteúdo. Isso aqui que eu vou falar não tem nada a ver com o Edson, não. Mas eu sempre achei muito estranho que essa galera beautiful people, a galera limpinha, cheirosinha, os influenciadores famosos do nicho Enem, sempre ficam propagando que você tem que estudar o conhecimento pelo conhecimento. Não pode estudar para a prova. Tem que estudar biologia pela beleza da biologia. Tem que estudar física pela beleza da física.
porra, vamos ser sinceros aqui, eu e você, cara. Quem aqui tá estudando pra caramba pra passar no Enem, passa o ano todo estudando pra medicina com chance de reprovar, vai continuar no ano seguinte, abdicando de tempo com a família, tempo com a namorada, abdicando de tempo de lazer, pela beleza dos hormônios vegetais? Pô, tá de sacanagem, cara? Que porra é essa? Eu nunca entendi essa forçação de barra que o pessoal colocar para você aprender o conhecimento pelo conhecimento. Porra, e é um discurso muito bonito, idealizador do conhecimento, que você tem que se colocar na posição de conhecer tudo. Cara, só que quando você cai para o mundo real, esse discurso cai por terra. A gente está aqui com pressão de tempo, a gente não tem tempo infinito. O conhecimento é infinito, só que o seu tempo não é. As pessoas da sua família vão envelhecer. As pessoas da sua família vão envelhecendo, você precisa cada vez mais ajudar, prestar ajuda para elas, você precisa sustentar a sua família que você vai construir no futuro. Então esse argumento, essa ideia idealista de o conhecimento pelo conhecimento cai por terra, porque você tem que selecionar aquele conhecimento que vai trazer mais resultados. Eu passei no vestibular, eu não continuo estudando hormônios vegetais, isso vai ter pouco impacto para mim. Eu seleciono aqueles conteúdos específicos que eu vou estudar, compro um livro específico que vai trazer retorno sobre a minha vida. Então, cara, não necessariamente se você, não for o biólogo, estudar os hormônios vegetais não vai trazer impacto nenhum para sua vida. Então, cara, eu não compro esse discursinho de a beleza do conhecimento. Pô, você está estudando porque você quer passar na prova, então vamos direcionar o nosso estudo para isso. Porra, cara, não é possível que eu seja o único alienígena que pensa dessa forma, cara. Comenta aqui embaixo se você concorda com essa minha visão. Galera, eu vou finalizar o react do Matemática com Edson por aqui, para o vídeo não ficar tão longo. O link do vídeo aqui está na descrição para você dar uma olhada no vídeo completo, entender com mais detalhes qual que é a opinião do Edson aí. Cara, só resumidamente em relação à minha opinião sobre a prova do Enem, diferentemente do que todo mundo fala na internet, eu acho que a prova do Enem é uma prova justa, uma prova coerente, tá? Tem os seus erros, tem alguns pontos que dá para melhorar, mas em geral ela cumpre o papel que deve ser cumprido. Aí o pessoal sempre fala, mas e a TRI, que é muito injusta? Cara, a TRI é um negócio necessário na prova do Enem. Se você for parar para pensar, 5 milhões de pessoas vão fazer a prova do Enem e você tem apenas 180 questões. Então, se todas as questões tivessem o mesmo peso, seria apenas 181 possibilidades, do 0 ao 180. O número de pessoas com exatamente a mesma nota ia ser gigante. E aí, como é que você vai fazer para diferenciar dois alunos que querem prestar a mesma vaga e acertar exatamente 162 questões? Não tem como, cara. A TRI, ela é necessária. A gente pode discutir, entrar no mérito, se é feito da melhor forma possível ou não, mas, cara, eu acho que não cabe esse tipo de coisa. Você tem que, estudar para passar na prova, tem TRI, estuda, faz ali o negócio necessário para conseguir acertar o máximo de questões possíveis, tá? Essa é a minha opinião em relação à prova do Enem. Cara, eu convido você para deixar a sua opinião aqui nos comentários em relação a tudo que o Edson falou, as minhas percepções. E principalmente, cara, se você quer ter uma preparação de mais alto desempenho, você tem que conhecer a mentoria Vinícius Boys. O link vai estar aqui na descrição para você estudar comigo de forma personalizada e principalmente focando nas suas lacunas para você vencer e conseguir acertar o máximo de questões possíveis no final do ano. O link está aqui embaixo para você saber mais. Grande abraço, até mais. Se inscreva no canal do Edson aí também.